They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. The real, genuine Lamb of God was hanging in plain view on Calvary. The real mercy seat. O Cordeiro verdadeiramente genuíno de Deus dependurado bem à vista no Calvário, o verdadeiro propiciatório. When God had paid the price Himself and become one of us. Quando Deus havia pago o preço, Ele próprio, e tornou-se um de nós. And had manifested Himself as a man to get acquainted with us and we to be acquainted with Him. E manifestou-se como homem para se familiarizar conosco e para nós nos familiarizarmos com Ele. The mercy seat was in plain view of all Israel on that day of the atonement. O propiciatório estava plenamente visível a todo Israel naquele dia da expiação. But alas, the traditions of the church fathers in that day Mas ai das tradições dos pais da igreja daquele dia, had, by their traditions, had veiled the true mercy seat from the people. que tinham, pelas suas tradições, tinham velado do povo o verdadeiro propiciatório. If they would have known the scripture, each piece would have come like the Chinese tag. Se houvessem conhecido a Escritura, cada parte teria se encaixado como a etiqueta do chinês. The Old Testament prophecy would have been fulfilled, and it was. A profecia do Antigo Testamento teria sido cumprida, e foi. And if they'd been taught the scripture, they would have seen the mercy seat. E se a Escritura lhe tivesse sido ensinada, eles teriam visto o propiciatório. As Moses said here, that to this day they're veiled. Como Moisés disse aqui, que até hoje estão velados. It's still over their hearts, they don't see it. But He was God. Ainda está sobre o coração deles, eles não veem, mas Ele era Deus. The suffering and the atonement, He was the genuine mercy seat standing in full view. O sofrimento e a expiação, Ele foi o genuíno propiciatório que se encontrava plenamente visível. As we sang the hymn, Lo, behold Him in plain view, there He is the mighty conqueror, since He rent the veil in two. Como cantamos o hino, Ele plenamente visível, aí está Ele, o poderoso conquistador, desde que rasgou o véu em dois. See, He came the mercy seat hanging in clear view of the congregation. Veja, Ele veio como propiciatório claramente dependurado à vista da congregação. But them being under the popular opinion, Mas eles, estando sob a opinião popular, now men and women and delegates of this convention, agora homens e mulheres adjuntos desta convenção, I want to say this without respect to person, quero dizer isto sem fazer acepção de pessoas, but in the view of today,
In view of what we are here for today, Mas em vista de hoje, em vista daquilo que estamos aqui hoje, I'm afraid that the traditions of the fathers, tenho receio que as tradições dos pais, the church fathers, has hid this from too many people dos pais da igreja, têm escondido isto de muitas pessoas. since the Holy Ghost has come and this last days is prophesied and the veil has been rent. Desde que o Espírito Santo veio nestes últimos dias, como foi profetizado, e o véu se rasgou, Too many people try to hang to their traditions of the fathers, muitas pessoas procuraram se agarrar às suas tradições dos pais, and that's why they can't see this extreme joy and peace and things that the church has today. e é por isso que não conseguem ver esse extremo gozo e paz e as coisas que a igreja tem hoje. Yet it's in plain view of those who believe. No entanto, está plenamente visível àqueles que creem. He hid the word, the promised word of this day. Ele escondeu a palavra prometida para este dia. Now, the traditions has made a veil. Agora as tradições formaram um véu. They say that the days of miracles is past. Dizem que os dias de milagres passaram. A man spoke to me, a fine, cultured gentleman in Tucson, Arizona, where I live. Um homem falou comigo, um cavalheiro, vindo de cultura, em Tucson, Arizona, onde moro. I'd had a meeting at the Ramada, Eu tinha tido uma reunião no Ramada Hotel, and we've been speaking at the Businessman's Convention where the Lord Jesus had come present and done great things. e tínhamos falado na Convenção dos Homens de Negócios, onde o Senhor Jesus tinha se feito presente e tinha feito grandes coisas. And this Christian gentleman came to me and he said, a minister of the church, fine man, E este cavalheiro cristão me procurou e disse, um ministro da igreja, homem fino, and he said, Brother Branham, you are trying to project to the people an apostolic age. e ele disse, irmão Branham, o senhor está procurando projetar uma era apostólica para o povo? He said, and when the apostolic age has ceased, Ele disse, e quando a era apostólica já cessou? and I said, I pray thee, my brother, show me when the apostolic age ceased in the Scripture. E eu disse, rogo-te, meu irmão, que me mostre quando a era apostólica cessou na Escritura. I said, the apostolic age began on the day of Pentecost. E eu disse, a era apostólica começou no dia de Pentecostes And as Peter said on the day of Pentecost, e Pedro disse no dia de Pentecostes, the promise is unto you and to your children and to them that are far off, even as many as the Lord our God shall call. a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão distantes, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. When did it cease? Quando cessou? If God is still calling, then the apostolic age still is in session. Se Deus ainda está chamando, então a era apostólica ainda está em sessão. And so that is where the people try to blindfold so many people by the traditions of the elders, as it was then. E assim que é aí onde as pessoas tentam vedar tanta gente pelas suas tradições de anciãos, como foi naquele tempo. And you fail to see why the people are so elated and so enthused. E falha-se em ver por que as pessoas estão tão exultantes e tão entusiasmadas. And these conventions are such an oddball, such a strange thing to other people. E estas convenções são tão estranhas, uma coisa tão estranha para outras pessoas, It's because that they see they broke through those barriers. que é porque elas veem, elas passaram além das barreiras, They broke through those veils into the presence of God, where they see the manifested promise of this hour made manifest before the people. elas passaram além desses véus até a presença de Deus, onde elas veem a promessa manifestada desta hora, manifestada diante das pessoas. They see what God promised. Elas veem o que Deus prometeu. In Joel
2:28, He promised that in these last days there would be a latter rain poured out upon the people in the last days. Em Joel 2:28, ele prometeu que nos últimos dias haveria uma chuva serôdia que seria derramada sobre as pessoas nos últimos dias. I think the Greek word there is kenosis, which means that He emptied Himself out. Acho que a palavra grega aí é kenos, a qual significa ele se esvaziou. Not in the way that we would say like something was inside of somebody that He emptied out. Não do modo que diríamos, como alguma coisa que estivesse dentro de alguém fosse esvaziada. But He poured Himself out. Mas ele se esvaziou. He changed His immorpha. Ele mudou o seu emorfe. He changed from what He was to what He is. Ele se tornou do que ele era para o que ele é. He never changes His nature. Ele nunca muda a sua natureza. But on the day of Pentecost, He changed Himself from being the Son of Man to the Son of God. Mas no dia de Pentecostes ele se transformou do Filho do Homem para o Filho de Deus. He came not with the people, He came in the people. See? Ele veio não com as pessoas, ele veio nas pessoas. Está vendo? The same God to carry His ministry on through in this great age. O mesmo Deus para continuar o seu ministério até esta grande era. He prophesied in the Bible that there would come a day that would not be neither day or night. Ele profetizou na Bíblia que haveria um dia que não seria nem dia nem noite, But in the evening time it should be light. mas que no entardecer haveria luz. Now the sun geographically rises in the east and sets in the west. Agora o sol geograficamente nasce no leste e se põe no oeste. It's the same sun all the time. É o mesmo sol o tempo todo. Now when the sun, S-O-N, Agora quando o filho revealed Himself in the manifestation of the promised word to Israel, the eastern people, se revelou na manifestação da palavra prometida a Israel, o povo oriental, we've had a day of gloom. tivemos um dia de obscuridade. We've had enough light in the reformers and so forth to make churches and denominations. Tivemos luz suficiente nos reformadores e assim por diante para formarmos igrejas e denominações And join them and come in and kiss the babies and marry the old and bury the dead and so forth and live in the church. e nos unirmos a elas e virmos e beijarmos os bebês e casarmos os idosos, enterrarmos os falecidos e assim por diante e vivermos na igreja. But in the evening time, it shall be light, He said in the evening time. Mas no entardecer haverá luz, ele disse no entardecer. And no scripture can be broken. E nenhuma escritura pode ser quebrantada. And the same S-O-N that poured out Himself, kenosis, on the day of Pentecost, promised to do the same thing in the evening time. E o mesmo Filho que se esvaziou, kenos, no dia de Pentecostes, prometeu fazer a mesma coisa no entardecer. See, it's according to the promise. Está vendo? É de acordo com a promessa. Get the tag together. Junte a etiqueta. Look what's happening and look what He promised. Then you see where we are at. Veja o que está acontecendo e veja o que ele prometeu. Então você verá que onde estamos. Get the thing together. Junte a coisa. You can see the unveiling of this great and mighty one. Pode-se ver o desvelar deste grande e poderoso ser. Traditions has blinded the people again to these great things that's been prophesied. Tradições cegaram as pessoas novamente e estas grandes coisas que foram profetizadas. Moses, when he came forth from the mountain, which was on fire, Moisés, quando ele veio da montanha que estava pegando fogo, how beautiful the illustration. com bela essa ilustração. Moses had went down to Egypt and told the church fathers that the Lord God had to visit him in the name of I am.
Moisés foi para o Egito e contou para os pais da igreja que o Senhor Deus o tinha visitado em nome do Eu Sou. That name is present tense. Esse nome é no presente. Not I was, will be, but I am ever the same. The same yesterday, today, and forever. Não eu era, serei, mas eu sou. Sempre o mesmo ontem, hoje e eternamente. He is present tense. Ele é presente. That compares with Hebrews 13:8. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Isso se compara com Hebreus 13:8. Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. It's still the prophesied word. Ainda é a palavra profetizada. And the congregation that was to dovetail with that word, the experience of this day. E a congregação que era para se encaixar com essa palavra, a experiência deste dia. The reformers had it. Os reformadores tiveram. Oh, but this is another day. See what day we're living in. Oh, mas este é um outro dia. Veja em que dia estamos vivendo. Just as he couldn't come in the days as he came on earth. Justamente como ele não podia vir nos dias quando ele veio na terra. In the way that Moses came or any of the prophets came, it wasn't prophesied. Da maneira que Moisés veio ou qualquer dos profetas veio, não foi profetizado. And in this last days it's prophesied to come this way. E nestes últimos dias está profetizado para vir desta maneira. It can't come in the form of Luther's revival. Não pode vir na forma do reavivamento de Lutero. It can't come in the form of Wesley revival. Não pode vir na forma do reavivamento de Wesley. It's a restoration hour. É uma hora de restauração. It's a time that it must come back to the original sunlight. Original. É um tempo que se deve voltar à luz original do sol, o original. Oh, how we could lay the scriptures in on that. Oh, como poderíamos mostrar as escrituras sobre isso. And you theologians, what part of the world you're from, you know that that's true. It's a promise. E vocês, teólogos, seja de qual parte do mundo que você for, vocês sabem que isso é verdade. É uma promessa. That's what makes the people so odd. É isso que torna as pessoas tão estranhas. That's what makes the oddballs that you call them. É isso que forma as pessoas estranhas como vocês as chamam. It's because that the veil has been opened from the traditions and they see it. É porque o véu das tradições se abriu e elas veem. He's the same yesterday, today, and forever. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. It's the promise of God, and we cannot go against that because the scriptures cannot be broken. É a promessa de Deus e não podemos ir contra isso porque as escrituras não podem ser quebrantadas. Yes, we find that he promised that he had emptied himself into his people. Sim, vemos que ele prometeu que se esvaziaria em seu povo. And he's the same yesterday, today, and forever. E ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Moses, after he went down into Egypt and declared this, Moisés, depois de ir ao Egito e declarar isto, then the Father vindicated his message by coming on Mount Sinai in the same pillar of fire and set the mountain on fire. Então o Pai vindicou a sua mensagem, vindo no Monte Sinai na mesma coluna de fogo e incendiou a montanha. Did we notice? The one he had given the promise to, he brought him forth with the word. Notamos aquele para quem ele deu a promessa? Ele o trouxe com a palavra. He had the commandments. And to have this commandment, he had to... Ele tinha os mandamentos e para este mandamento ele teve que... The commandments was the word. The word had never come to the people yet. Os mandamentos foram a palavra ainda não tinha vindo às pessoas. So the word always comes to the prophet. De modo que a palavra sempre vem ao profeta. And he was the prophet for that hour. E ele era o profeta para aquela hora. Like Jesus was the word. Como Jesus era a palavra. John was the prophet. And Jesus came to him in the water because the word always comes to the prophet without failure. João foi um profeta e Jesus veio a ele na água porque a palavra sempre vem ao profeta sem falhar.
the Word comes to... A palavra vem a... So Moses, the Word came to him, the commandments, and he had them. Assim Moisés, a palavra veio a ele, os mandamentos, e ele os tinha. Now, while before the Word was given out and made manifest, Moses had to veil his face. Agora, ora, antes da palavra ser entregue e ser manifestada, Moisés teve que velar o seu rosto, For the Word wasn't completely made manifest. pois a palavra não estava completamente manifestada. They know something had happened, Eles sabiam que alguma coisa havia acontecido, but they didn't know what it was, the roaring and thundering they said, let Moses speak and not God. mas não sabiam o que era o estrondar e trovejar, a ponto que disseram, fale Moisés e não Deus. And God said, well, I will do that. From this forth, I'll not appear like this no more. I'll send him a prophet. E Deus disse, bem, eu farei isso. A partir de agora eu não mais aparecerei assim. Enviar-lhes-ei um profeta. So I'll speak through my prophet. Assim ele, falarei através do meu profeta. Now, if Moses, with the natural law, Agora, se Moisés com a lei natural, as Paul in 2 Corinthians sure has revealed to us, como Paulo em 2 Coríntios aqui nos revelou, had to veil his face with the natural, teve que velar o seu rosto com o natural. E how much more will the spiritual be glorious and veiled to the unbeliever before it's made manifest to him? quanto mais será o espiritual glorioso velado para o incrédulo antes que ele seja manifestado? How much more would they call Quanto mais eles chamariam. Moses was an oddball? Moisés foi uma pessoa estranha. How much more will they call you, who's broke through the veil, Quanto mais chamarão você que passou além do véu, has went into the pillar of fire, has come out with the blessing, entrou na coluna de fogo e saiu com a bênção. and now you are veiled. The people can't see it, they can't understand it. E agora você está velado. As pessoas não conseguem ver isso, não conseguem entender isso. If the natural be glorious, how much more will the supernatural? Se o natural é glorioso, quanto mais o sobrenatural. If the natural which had an end to it was to be glorious, E o natural que teve fim era para ser glorioso, how much more this which has no end to it will be glorious? quanto mais este que não tem fim será glorioso. But still it's veiled. It's veiled not to the believer, but to the unbeliever. He cannot see it. Mas ainda está velado. Está velado não para o crente, mas para o incrédulo. Ele não consegue ver isso. God always veils himself from the unbeliever. Deus sempre se vela do incrédulo. Traditions hide it like they did then. They do it today. Tradições escondem isso, como fizeram naquele tempo, fazem hoje. That was a spiritual veil that we have now, where the natural veil was there. É um véu espiritual. Temos agora onde o véu natural estava lá. Vindicated by the prophet with the written word, a prophesier. Vindicado pelo profeta com a palavra escrita, um profetizador, One who comes with the written word to make it plain. um que vem com a palavra escrita para esclarecê-la. They know the word was there, but they didn't know what it meant, and Moses made it plain. Eles sabiam que a palavra estava lá, mas não sabiam o que ela significava. E Moisés a esclarecia. He said, the commandment says this, and this is why. Ele disse, o mandamento diz isto, e é por causa disto. He made it plain. And before it was made plain, it was veiled. Ele a esclarecia, e antes dela ser esclarecida, ela estava velada. And so is it today. Veiled to the people until it's revealed and made plain to the people. E assim é hoje, velada para as pessoas até ela ser revelada e esclarecida para o povo. God, the mighty God, veiled in human flesh, the Word. Deus, o Todo-Poderoso Deus, velado em carne humana, a palavra. Notice. Now, we find out that it was hid to the unbeliever, but revealed to the believer. Note, agora vemos que ele
estava escondida do incrédulo, mas revelada para o crente. Notice, Moses had to enter this pillar of fire alone. No one could go with him. Note, Moisés teve que entrar nesta coluna de fogo sozinho. Ninguém podia ir com ele. It was not, what does that speak to us? Não era isso. O que nos diz isso? That you don't come into this by joining a Pentecostal group. Que não se entra nisto unindo-se a um grupo pentecostal. See, he never revealed it to a group. He revealed it to an individual. Está vendo? Ele nunca a revelou para um grupo. Ele a revelou para um indivíduo. And that's the way it is today. E é assim que é hoje. You say, I belong to a church. I belong to this. But that won't work. Você diz, eu pertenço a uma igreja, eu pertenço a isto. Mas isso não funciona. See, and for anyone to try to follow Moses, to impersonate it, was death. Está vendo? E para qualquer que seguir a Moisés, imitar isso, era morte. And so is it today, spiritual death to try to impersonate. E assim é hoje, morte espiritual, tentar imitar. That's what the night we're getting into. There's raising up amongst the groups carnal comparisons. É isso que hoje à noite estamos entrando em enaltecimentos entre os grupos, comparações carnais. Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now